Uma pessoa normal costuma tomar cuidado com as suas palavras, gestos e expressões quando se dirige a alguém. Um ser humano não é igual a outro. Existem tipos diferentes de pessoas e você não pode esperar jamais que todas elas reajam da mesma forma diante de uma determinada situação. Uma coisa é certa: se você tentar enganar ou passar perna em algumas pessoas, você pode ter certeza que elas vão passar o resto da vida querendo se vingar de você. Mas existe uma categoria de seres humanos brasileiros que se sente especial o tempo todo. São alguns poderosos da República. Eles se acham no direito de ofender, denegrir, injustiçar, enganar, provocar, humilhar e às vezes até tentar ridicularizar os outros. E sentem-se tão seguros fazendo isso que acabam achando que, ao destruir ou pensar que destruíram os seus opositores, seguirão em frente impunemente. O presidente Jair Bolsonaro tem sido massacrado por um grupo desses poderosos da República desde que tomou posse. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, enganou o presidente várias vezes. Se faz de amiguinho, aliado, depois boicota tudo de interesse do governo e parte para o confronto com o ministro da Economia, por exemplo, dizendo que Paulo Guedes trabalha pouco ou devagar. Só que ele não divulga o número de projetos apresentados pelo governo e pela área econômica que estão parados na sua gaveta. Hoje, faz de tudo para se perpetuar na presidência da Câmara, mesmo contrariando a legislação em vigor. Outro na mesma linha é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Além dos mesmos predicados de seu companheiro de Congresso, deixou caducar a medida provisória do presidente que poderia evitar muito desemprego por esse Brasil, pois ela tratava da flexibilização das leis trabalhistas durante a pandemia. Mas parece também que ele fez um pacto com o presidente do Supremo. Pedidos de CPIs da lava-toga e de impeachment de ministros nunca irão para frente, em troca de sua permanência por mais 2 anos na presidência do Senado. Por falar em presidente do Supremo, Dias Toffoli está enganando o Brasil, porque ele persegue apoiadores do presidente com o inconstitucional inquérito das fake news, que é conduzido pelo seu escolhido Alexandre de Moraes, que impediu o presidente de nomear o superintendente da Polícia Federal por motivos mais do que patéticos. Além disso, sai quebrando sigilo de apoiadores do governo, mesmo aqueles com imunidade parlamentar, e ainda prende um jornalista conservador, impedindo o profissional de trabalhar, como foi o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio. Outro impedidor de plantão é o ministro Luiz Roberto Barroso, que impediu o presidente de expulsar os embaixadores da ditadura venezuelana. Isso durante a pandemia. E agora, ele já está interferindo também em lista de convidados de eventos. Ele mandou desconvidar o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, de uma cerimônia em que seria homenageado. Além dos provocadores e impedidores, a gente tem também os ofensores ignorantes. Gilmar Mendes, que acusa o presidente de genocida, e Celso de Mello, que compara o presidente a Adolf Hitler e seus simpatizantes a nazistas e fascistas. Mas você sabe o que esses senhores, todos eles, têm em comum? Eles acham que o presidente Bolsonaro é um ignorante, um despreparado, um tosco, e que não pode continuar presidindo o país. Porque se ele continuar, vai acabar com tudo que eles conseguiram às custas do meu, do seu, do nosso dinheiro. Mas como o poder já subiu a cabeça dessa turma faz tempo, eles partem para a ofensa e para a agressão, achando, por outro lado, que o presidente é insensível, que ele pode ser insultado em sua honra e também no seu orgulho, porque não tem altura para reagir às ofensas desses nobres pobres de espírito. Só que o poder subiu tanto a cabeça deles que eles acham que o presidente é mais fraco, só porque ele é um homem simples, despretensioso, e acham que ele é até menos inteligente e importante do que eles.
Eles só esquecem que existem homens que demoram um pouco mais de tempo para se ofender. A história do século XIII nos dá uma ótima referência. Muhammad era um chá da Corásmia, uma região histórica ao longo do Amudária, antigo Oxo, no Turquestão, atualmente Turcomenistão e Uzbequistão. Ele era um sujeito muito bem preparado e tinha um exército fantástico. Era um sujeito astuto, capaz de reunir 200 mil soldados assim em poucos dias. No ano de 1219, ele recebeu um embaixador de um novo líder tribal do Oriente, Gengis Khan. Para agradar o Shah, ele trouxe muitos presentes, mas ele tinha um objetivo, que era reabrir a Rota da Seda em direção à Europa, claro que propondo a divisão dos resultados com Muhammad. Mas o tal de Muhammad achou Gengis Khan de extrema arrogância porque estava falando de igual para igual com ele, que se considerava muito superior a ele. Você vê que esse problema de se achar superior aos outros, você já viu que isso aí não é de hoje, né? Mas voltando à história, o Shah simplesmente ignorou a oferta. Mas o Gengis Khan era insistente e mandou, numa outra ocasião, um mensageiro levar uma caravana de camelos com os presentes mais caros que ele havia roubado na China depois de saquear o país e até muito superiores em valor do que aqueles entregues na primeira vez. Só que no meio do caminho, um governante da região da fronteira roubou a carga e matou todos os mensageiros. Mesmo assim, o Gengis Khan achou que aquilo foi feito sem o conhecimento do Muhammad e enviou para lá nova missão. E reiterou a sua oferta e pediu a punição para o tal governante que havia roubado a carga. Só que dessa vez foi o próprio Muhammad que mandou decapitar um dos embaixadores e mandou os outros de volta com as cabeças raspadas. Esse gesto de raspar as cabeças era uma ofensa assim monstruosa, um insulto, segundo o código de honra mongol. Aí você veja, né? O Gengis Khan tentou uma aproximação com Muhammad de todas as maneiras, tentou ali, aqui, ali, mas sem sucesso. Então, nos anos seguintes, ele liderou uma série de guerrilhas contra o exército do Shah, que até era muito maior do que o dele, mas não tinha agilidade por causa de um método desenvolvido pelos mongóis, que era atirar com arco e flecha montados nos cavalos. A rapidez e a flexibilidade desse pequeno exército do Gengis Khan confundiu Muhammad, que além de fugir da Corásmia, não sei nem se teve tempo de ver o seu império quebrado e destruído, e também de ver o Gengis Khan o único senhor da Rota da Seda e da maior parte do norte da Ásia. Por isso, nunca pense que a pessoa com quem você está lidando é menos importante do que você. Essa seria até uma boa dica para os que eu citei ainda há pouco. Pelo visto, Bolsonaro é do tipo que demora para se ofender e, consequentemente, para reagir. Mas quando isso acontece, a força e a correção dos rumos vai aparecer de repente, quando você menos espera. Vai até parecer exagerada por uma única razão. É porque leva muito tempo para acontecer. Veja o exemplo da Globo. Bateu, criou narrativas falsas e continuou batendo. Estava acostumada com dinheiro público fácil e isso acabou após a eleição do Bolsonaro. Resultado, está quebrada, demitindo milhares de funcionários, perdendo o direito de transmissão de jogos de futebol, quem sabe da Copa do Mundo e da Fórmula 1 também. E está aí tentando perdoar o PT e agora até chamando as manifestações que antes eram antidemocráticas de manifestações de apoio ao governo. Quem te viu e quem te vê, né? Pelo que aconteceu com a Globo, é bom que essa turma que ofende o presidente comece a tomar cuidado. A gente sabe, diferentemente do que afirmam alguns irresponsáveis ministros do Supremo, que a gente não tem nenhum nazista, fascista, genocida ou ditador na presidência da República. Muito pelo contrário. Talvez nós tenhamos um Gengis Khan à brasileira. E aí eu fico doido para saber como é que vai ser o final dessa história.